Daqui um mês vai fazer 2 anos que eu acabei a escola. Eu quero ter essa conversa com vocês enquanto eu jogo FIFA, porque eu acho que consigo fluir melhor as ideias. E eu decidi por não fazer faculdade. Eu decidi por não entrar diretamente numa faculdade. Na época eu estava interessado em design, então eu comecei a fazer design no notebook da minha irmã. Era um notebook que ele não rodava muita coisa, mas eu comecei a fazer design. Aos poucos eu fui pegando alguns clientes, juntando um dinheiro, até que eu consegui finalmente pegar e montar o meu computador. Começar a mexer nele porque eu me interessei mais por edição de vídeo. E na época eu montei um computador que dava até pra rodar umas coisas. Eu lembro de todo o dinheiro que eu ganhava, eu basicamente jogava direto no computador, porque se eu não fizesse isso, não tinha como comprar o computador, né? Minha mãe não tinha condição de me dar o computador. E eu decidi seguir carreira como editor de vídeo e não fazer faculdade. Não tem uma faculdade específica para edição de vídeo, mas eu mesmo sabendo disso, que não tinha uma faculdade específica para edição de vídeo, eu sabia que mesmo que se tivesse, eu não queria fazer faculdade. Desde pequeno, a minha família em si, minha mãe principalmente, ela sempre falava pra mim o seguinte: não, meu filho ele vai ser doutor, meu filho ele vai ser advogado, meu filho vai ser qualquer profissão que envolvesse ganhar dinheiro, porque tem esse paradigma do dinheiro. E eu sempre falava pra minha mãe desde cedo: não, mãe, eu não vou ser advogado, não vou ser doutor, não vou ser nada disso. E eu tomei essa decisão de não fazer faculdade. Assim que acabou a escola, eu decidi que eu não ia fazer faculdade e foi essa decisão que eu tomei. E cara, eu não tô aqui pra indicar você não fazer faculdade, ou fazer, ou deixar de fazer, ou qualquer uma coisa do tipo. Eu tô falando pra dar a minha experiência de como foi. Eu não fiz faculdade e eu odeio ver vídeo de quem... Eu falo isso que eu odeio porque eu já vi muito desse tipo de conteúdo. De quem fala que você não deve fazer faculdade, ou que você deve fazer faculdade porque... Ou fazer porque é uma segurança de alguma coisa. Porque a pessoa ela não sabe a realidade que tá ali por trás. Entendeu? Eu já me fudi muito na minha vida por acreditar, eu me comparar com uma pessoa que tem uma realidade completamente da minha, seja financeira, seja da onde ela veio, seja do momento que ela tá vivendo, seja a diferença de idade. É muito complicada essa questão. Hoje, vai completar 2 anos que eu saí da escola e eu decidi não fazer faculdade. E eu aprendi muita coisa, muita coisa. Em relação à edição de vídeo, eu consegui construir um portfólio muito bom. Eu consegui trabalhar com ótimos clientes. Hoje em dia eu tenho uma renda que é muito boa pra mim. Muito boa. Algumas vezes o valor do salário mínimo de hoje. Isso com 2 anos que eu saí, de fato, né, da escola. Porém, não foi imediatamente que eu saí da escola e eu já comecei a trilhar essa carreira com edição de vídeo, alguma coisa do tipo. Como eu falei, eu tinha que montar o computador, porque eu não tinha dinheiro pra ter o computador, e eu sabia que, beleza, se eu não quero fazer faculdade, um computador, ele vai me abrir as portas pra eu fazer alguma coisa na internet, fazer alguma coisa nesse sentido. É bizarro como o computador, ele abre as portas. Eu diria que, tipo assim, se você só tem um celular, é muito difícil você fazer tudo. No computador, ele te abre as portas não pra você criar um negócio milionário, mas pra você exercer uma habilidade que você tem interesse, seja escrita, seja edição de vídeo, seja design, seja programação, sabe? Então, você ter um computador é algo que ele estimula muito a sua criatividade a fazer o que você realmente quer. E foi primordial pra mim, foi eu diria que o melhor investimento que eu já tive, assim, em toda a minha vida. E nessa questão de faculdade eu ouvi muito enquanto eu tava seguindo o que eu queria fazer. Eu ouvi muito de pessoas falando pô, não faz uma faculdade, pelo menos pra garantir alguma coisa. Quando foi na minha época, pô, já aconteceu tal coisa, faz uma faculdade e tal. E, sabe, é complicado dizer, mas eu quero seguir minha intuição, sabe? Eu sou muito de intuição. Eu sou uma pessoa, não tô falando que é pra você ser, tá? Mas eu sou assim. Eu sou muito de intuição e eu acredito muito na minha intuição, e muitas das vezes que eu acreditei na minha intuição deu muito certo. E a minha intuição fala pra eu não fazer uma faculdade nesse momento, até porque eu posso fazer uma depois. E logicamente, fazer uma faculdade no início da carreira não é a mesma coisa que fazer uma depois, beleza, eu entendo isso, mas eu quero testar isso, sabe? Eu já ouvi de diversas pessoas o seguinte, de tipo, e se acontecer tal coisa, mas eu quero
testar isso na minha vida. Eu acho que eu seria muito infeliz se eu chegasse bem mais velho assim e e se eu não tivesse feito a faculdade naquele momento, e se eu tivesse aproveitado aquele gap de 4 anos iniciais ali pra pensar, eu consegui organizar meus pensamentos, eu consegui entender o que tá dentro de mim, o que eu posso agregar, e foi bizarro o quanto me agregou. Por eu ser editor de vídeo, começar a carreira fazendo isso, eu construí um ótimo portfólio, eu aprendi a me comunicar melhor, porque você tem que se comunicar com o cliente, você tem que falar com o cliente, você aprende um pouco de prospecção, como é que você faz, você desenvolve o seu lado artístico, é algo que eu gosto muito, criação e desenvolver mais esse lado. E diversas vezes eu gosto muito de ver conteúdo de autodesenvolvimento e esse tipo de coisa, e diversas vezes eu já vi, gente falando: pô, mas você não é um gênio, segue por esse outro caminho aqui. Pô, você não é especial, então segue por esse outro caminho. Mas a realidade é que, ninguém sabe isso, sabe? Eu não sei se você que tá assistindo aí do outro lado é alguém especial, sabe? Que tem algo ali pra compartilhar com o mundo que vai ser visto mundialmente. Não tem como eu falar isso. Não tem como eu ter esse pensamento e colocar como se fosse verdade. A realidade é que não dá pra saber. Não dá pra saber. Por exemplo, muitos artistas que você ouve, escuta, que você vê filmes, eles não tiveram esse pensamento. Não tô dizendo que eles tiveram um pensamento de eu sou foda e vai dar tudo certo, não, mas eu tenho certeza que pelo menos o pensamento de eu sou um merda, eu não sou nada demais, eles não tiveram. Então falar esse tipo de coisa pra si próprio é o que acaba te fudendo. E eu sempre pensei na seguinte frase, que é talvez se o Einstein tivesse nascido na geração que a gente tá hoje, ele provavelmente não seria quem ele foi. Porque você acaba, como todo mundo tem voz hoje, você acaba ouvindo opiniões que, querendo ou não, por você estar muito ligado à internet, acabam te afetando, seja pro lado positivo ou negativo. Então você acaba se comparando muito, seja inconscientemente, conscientemente. Então eu acredito que pode ser que ele não seria quem ele é hoje. Porque, você passa anos e anos desenvolvendo uma pesquisa, um estudo, por muito tempo, sabe? E você vê pessoas que são muito mais jovens, tendo resultados muito mais, diria que expressivos, né? Você se compara, só que a realidade é que a pessoa veio de uma situação financeira diferente, ela teve outra estrutura familiar, ela teve outro ensino, ela teve outro tudo é diferente. Eu não fazer faculdade me agregou muito. E não porque a faculdade não presta, mas porque eu não queria fazer faculdade. E eu tomei esse ato de coragem de eu não quero fazer. Pra mim, me beneficiou bastante. Eu segui minha intuição e não fazer. Pode ser que eu me arrependa mais na frente? Pode, mas eu tomei isso como um fato da vida. De que coisas acontecem, você tem arrependimento, você se arrepende. Essa é a decisão que eu tô tomando hoje. Eu diria que se eu me arrependesse, eu me arrependeria muito mais de chegar lá na frente, ter feito e querer ter aproveitado os 4 anos iniciais ali pensando, estruturando, vendo tudo, do que passar os 4 anos em algo que eu não concordo, indo contra a minha própria intuição, porque alguém me falou que eu deveria fazer tal coisa porque é uma segurança maior pra carreira, e não é assim que eu quero viver, sabe? Eu sempre penso nessa questão artística de o artista que você escuta hoje, o que ele é muito grande hoje, ele teve situações diferentes, teve uma estrutura familiar diferente, mas você pode ter certeza que ele não pensou que ele não era capaz de fazer as coisas que ele faz. Eu não sei se você que tá me achando é um gênio, você pode ser. Eu não sei se você é especial e tem algo por trás disso, mas eu nunca vou te falar que você não é. Então é basicamente isso. Não fazer faculdade pra mim foi algo que fez bastante e significou bastante na minha vida, e eu tô gostando muito desse momento de aproveitar, expressar minha criatividade, de aprender como vender, como vender minha arte, como fazer minhas coisas, e foi ótimo pra mim. Mas eu acho que é da hora trocar esse papo aqui. É isso.